Pessoal, estamos aqui para começar nossa terceira aula sobre Cristologia. Hoje nós vamos falar sobre a, o tríplice ofício de Cristo. E o que seria isso daqui? Neste capítulo nós iremos estudar os ofícios de Cristo, chamado de Monos Triplex. Somente Jesus exerceu os três ofícios: profeta, sacerdote e rei. Esses ofícios eram os mais importantes de Israel. Nos tempos do Antigo Testamento, tudo isso diz respeito a funções que falam da revelação: profeta, reconciliação, sacerdócio e domínio, rei. No Antigo Testamento, essas funções eram bem distintas. O sacerdote até exercer também o ofício profético, contudo, não ser rei. E o rei não podia exercer as funções sacerdotais. Saul foi visto como rei e profeta. Contudo, quando Saul tentou oferecer sacrifício, perdeu a continuidade do seu reino. O texto lá em Samuel, ele é claro. Se Saul tivesse aguardado e tivesse obedecido, e não agido de forma nécia, de forma tola, seu reinado teria durado para sempre, teria chegado em Cristo. Então aquele que a gente vê que é Jesus, ele vem da tribo de Davi. Se Saul tivesse obedecido, ele viria da tribo de Saul, provavelmente. Seria da linhagem de Saul. Continuaria o reino na família dele. Cedeu à tentação de agradar as pessoas e não Deus. Outra passagem que mostra claramente a divisão de funções foi o episódio ocorrido com o rei Uzias. O rei Uzias, com seu coração exaltado, pecou contra o Senhor e quis queimar incenso no templo do Senhor, função exclusiva para sacerdotes. Os mesmos se opuseram ao rei. O resultado foi que ficou leproso e morreu. Na história de Israel, uma razão para a queda da dinastia dos Asmoneus foi o fato do rei João Hircano tomar para si a função de sacerdote e rei. Tal decisão levou-os, também conhecido como Asiteus, a afastar dos Macabeus. Portanto, biblicamente e historicamente, os três ofícios caminham juntos, mas não poderiam ser exercidos pela mesma pessoa. E somente Cristo exerceu as três funções. A seguir veremos como Jesus exerceu esses três ofícios. Vamos ver Jesus como profeta. Escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser sua própria pátria e a sua casa. Está lá em Mateus 13:57. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. Está lá em Lucas 13:33. Esses dois versículos registrados nos evangelhos mostram Jesus como profeta. O próprio Jesus se considerava profeta. O Antigo Testamento emprega a palavra hebraica para designar um profeta, a saber, Nabi, Roé e José. A palavra Nabi significa alguém que vem com a mensagem da parte de Deus para o povo. Deus manda a mensagem e o profeta leva essa palavra. As palavras Roé e José significa o fato de que o profeta é alguém que recebe revelações da parte de Deus, particularmente na forma de visões, e que está a serviço de Deus como mensageiro e que fala em seu nome. No Novo Testamento, usa-se as palavras profetas, composta de pro e fem. A palavra profem significa falar de antemão, mas proferir. O profeta é alguém que fala da parte de Deus. No Novo Testamento, usa-se a palavra profetes, pelo dever de revelar a vontade de Deus ao povo. Isso poderia ser feito na forma de instrução. Está instruindo o povo a como agir. Admoestação e exortação. Promessas gloriosas ou censuras severas. Eles eram monitores ministeriais do povo, os intérpretes da lei, especialmente nos seus aspectos morais e espirituais. Se o povo se afastava ou desviava do Senhor, eles tinham
que trazer o povo de volta para a lei, dar o testemunho e anunciar o iminente terror do Senhor sobre os ímpios. A Bíblia nos mostra de várias maneiras o ofício profético de Cristo. Ele é pronunciado como profeta em Atos 3, 22 e 23. O próprio Jesus afirma que trazia uma mensagem do Pai. Está lá em João 8, 26 e 28. Cristo já desempenhava a função do profeta através da iluminação que o Espírito de Deus concedia aos profetas no Antigo Testamento. Jesus não era meramente um mensageiro da revelação, ele era a fonte da revelação. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos no Evangelho quem dizem os homens que eu sou, a resposta dos discípulos no primeiro momento dizem que é João Batista, Elias, Jeremias ou outros profetas. Mas quando ele pergunta agora diretamente aos discípulos, e vocês quem diz que eu sou? A resposta de Pedro é revelação do Espírito Santo, como o próprio Jesus afirma. Os profetas do Antigo Testamento disseram assim diz o Senhor, mas Jesus declarava, porém eu vos digo. Então quando o profeta chegava a um rei, quando o profeta chegava ao povo, eles diziam, assim diz o Senhor. A gente vê isso nas igrejas também algumas vezes, né? Assim diz o Senhor. Só que Jesus não, eu vos digo, e ele trazia a mensagem que queria pregar para o povo. O ofício profético de Cristo estava na sua própria autoridade, na sua própria palavra. Todas as profecias apontavam para Jesus. Esse era o ofício de Jesus como um profeta. E vamos ver agora Jesus como sacerdote. Visto que um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Está lá em Hebreus 4, do 14 ao 16. A palavra hebraica para sacerdote é kohen, autoridade principal, oficial mor, sacerdote. A Septuaginta traduziu pela palavra grega etairos, camarada, companheiro e amigo. A palavra sacerdote no Novo Testamento é hieros, que significa uma pessoa sagrada, uma pessoa dedicada a Deus. Enquanto o profeta foi nomeado para ser representante de Deus junto ao povo, para ser seu mensageiro, o sacerdote representa um homem junto a Deus. Ou seja, o profeta leva Deus ao homem, o sacerdote leva o homem a Deus. Esse tema é bem desenvolvido na carta aos Hebreus, na qual Jesus atua como sacerdote de duas maneiras. Com isso, podemos ver Cristo como sumo sacerdote, o perfeito, que foi oferta e ofertante, que não tinha pecado nenhum e se fez pecado por nós. O sacerdote de Cristo é superior ao de Arão, porque ele mesmo ofereceu-se como sacrifício pelos pecados da humanidade. Então, Cristo ele exerce esse ofício de sacerdote, e o seu sacerdócio é segundo a ordem de Melquisedeque, e portanto é indestrutível, estável e perfeito, eterno e perpétuo, não deixando nenhum espaço ou não tendo nenhuma necessidade por outros sacerdotes. 3 elementos essenciais nos revela Cristo como nosso sumo sacerdote. A santificação precisa ser oferecida ao Deus ofendido, a propiciação. Substituição de sofrimento e morte por parte de alguém que é inocente para a merecida punição e culpa, expiação. Sociedade de vida precisa ser efetuada entre aquele que tem sido ofendido e o ofensor. Reconciliação. Estes 3 são atendidos em Cristo, que é a propiciação, expiação e reconciliação. Ele faz esses trabalhos. Como sacerdote, Jesus ofereceu um sacrifício perfeito pelo pecado e nos aproxima continuamente de Deus. A santidade de Jesus é única e real, absoluta e perfeita. Não se trata de uma santidade cerimonial. Ele é o sacerdócio impecabilis, o cordeiro imaculado. Ele realizou em um único sacrifício seu sacerdócio perfeito. Por isso pode salvar perfeitamente os que chegam a Deus por meio dele. O ofício sacerdotal de Cristo foi o de oferecer um sacrifício suficiente pelos pecadores. Sacrifício vicário que justifica o pecador. Então esse é o ofício dele, de sacerdote.
se oferecer como sacrifício e ser aquele que sacrifica. Quando a gente fala, ninguém matou Jesus, ninguém botou ele na cruz, ele mesmo se dispôs a estar lá. Foi da vontade dele estar lá, da vontade do Pai de entregar ele. Porque ele mesmo se serviu como um sacrifício para que eu e você pudéssemos se achegar a Deus, Pai. E Jesus como rei. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Está lá em Hebreus 1:8. O último ofício que iremos analisar, Cristo exerce como rei. O seu reino tem diversos nomes: de reino de Deus, reino de paz e glória, o reino de luz e glória, o reino dos céus e o mundo vindouro. No seu reino, o governo de Cristo está no seu poder para dispensar e administrar com força e autoridade todas as coisas pertencentes à salvação do homem. Este reinado é universal, isto é, ele engloba todas as eras, sendo eterno. O seu governo está acima de todos os homens e até mesmo sobre todo o mundo e suas criaturas. Cristo governa tanto a atividade exterior quanto a interior do homem, distribuindo tanto a vida eterna quanto a morte. Para os herdeiros do reino, Cristo como rei traz a grande paz e mais perfeita alegria. Nós temos paz, nós temos alegria sobre o reino de Deus. Cristo exerce o ofício de rei, sujeitando-nos a si mesmo, governando-nos e protegendo-nos, reprimindo e subjugando todos os seus e os nossos inimigos. Nós iremos submissos a Deus, participar no governo do universo, pois com ele reinaremos eternamente, para sempre. É um reino que não terá fim. O Novo Testamento testifica que Jesus é o rei Messias esperado. Isso foi dito pelo anjo Gabriel a Maria no seu nascimento, que ele viria, que ele seria o Messias esperado. Depois da sua ressurreição, ele declarou ter recebido do Pai toda a autoridade. Paulo afirma que Jesus está reinando e que no fim dos tempos ele vai entregar o reino a Deus, o Pai, quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade, todo o poder, até o último inimigo ser destruído. É preciso lembrar que Cristo ainda não reina de modo pleno e visível aos olhos dos homens. Mas chegará o dia que toda a humanidade proclamará que o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor Cristo. E ele reinará para todos os séculos dos séculos. Diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor da glória de Deus Pai. No seu ofício como Rei Cristo, se revela todo o suficiente para a relação do homem com Deus. Podemos encerrar nossas considerações sobre o reinado de Cristo com duas notas práticas. Nunca será demais pensarmos na cruz, nunca, pelo sacrifício que ele fez, mas podemos pensar muito pouco no trono. Não temos Cristo como profeta ou sacerdote se não acertarmos ele como rei, do reino do qual nós estamos nos proporcionando a viver. Então os três ofícios estão interligados. Este será grande e se será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Está lá em Lucas 1, 32 e 33. Em todo o seu ministério terreno, Cristo realizou os três ofícios. Falando como profeta, perdoando pecados, como sacerdote e proclamando o seu reino. A gente não pode deixar esses três ofícios de lado. Nós devemos sempre imaginar Jesus como um profeta que trazia a mensagem de Deus, sendo ele mesmo tendo a autoridade e trazendo as revelações agora do qual nós lemos tanto no Antigo, que ele mesmo trazia para os seus, quanto agora para nós, onde ele veio em carne e trouxe todas as demais instruções para o Novo Testamento, as cartas que Paulo escreveu, ele como um profeta que trazia a mensagem de Deus para o povo. E nunca esquecer que ele é o sacerdote, o sumo sacerdote, aquele que nos leva até Deus, aquele que entregou a sua vida, ele fez o próprio sacrifício de si mesmo, para que eu e você pudéssemos ter um relacionamento com Deus, fazendo com que a gente voltássemos a ser amigos de Deus novamente, e de forma alguma esquecer que ele é rei, que ele governa, ele tem autoridade sobre a minha vida interior e exterior. Quando eu
tiver a noção plena disso tudo, eu poderei gozar de toda a alegria e felicidade e paz que Deus tem para mim, que o Senhor Jesus Cristo me proporcionou. Que a gente possa estar aqui novamente na semana que vem e nós vamos entrar no último capítulo dessa matéria, do qual nos alegra muito, que é conhecer a Cristo. Que vai ser sobre os fundamentos de uma cristologia saudável, de conhecer um Cristo saudável, algo que não nos perturba, né? Nos deixa, faz com que a gente seja um crente quadrado, algo saudável para a nossa vida. Eu agradeço até agora, que muitas pessoas estão vendo os vídeos anteriores. É bom para mim, que estou aprendendo também, e bom para vocês que vão estar conhecendo mais sobre aquele que nos salvou e libertou. Que você possa compartilhar esse vídeo, que possa ter sido de bom grado para vocês, tenham tendo um bom conhecimento e venham sanar as suas dúvidas sobre quem é Jesus Cristo, que ele não foi só o Filho de Deus ou Deus que veio aqui e morreu, mas de tudo que ele fez aqui na Terra durante, sei lá, os 3 anos que ele caminhou, fazendo os milagres e as maravilhas, ou toda a sua vida desde o seu nascimento. Obrigado, até mais.